O mercado americano parece muito estressadinho, parece de mau humor, e não é para menos. Muitos estão falando que deve vir uma recessão por aí, ou até mesmo uma estagflação, que é quando a economia ela não cresce, mas ao mesmo tempo acaba sendo impactada pela inflação alta. O ponto é, essa semana o índice VIX ele atingiu alguns patamares que a gente não via desde 2022. E eu não sei se você lembra, mas em 2022 nós tínhamos muitos profetas do caos dizendo que ia ter uma grande recessão, um grande crash, que ia ser pior do que 1929. Inclusive, Roberto Kiyosaki, que é autor do Pai Rico, Pai Pobre, ele tweetou sobre isso, mas inclusive nessas minhas andanças, né, por busca de conteúdos e nas redes sociais, eu encontrei esse gráfico aqui, que a galera pega toda vez que ele faz um tweet de colapso, de crash, de crise, e aparentemente quando ele diz que vai acontecer alguma coisa, no final das contas o mercado acaba subindo. E dessa vez ele fez um tweet essa semana dizendo que ia vir um grande crash em uma magnitude nunca vista antes de novo. O ponto é, nem é por essa questão do Kiyosaki, porque muitos acabam fazendo piada a respeito disso, mas nem é por essa questão que eu ainda não consigo comprar a ideia de recessão ou de estagflação. Eu vou trazer para vocês os motivos ao longo desse vídeo, né, que eu acho que a gente tá vendo um mercado muito mais emocionado nesse momento do que de fato analisando os dados, mas antes da gente partir para esse conteúdo, é claro que eu faço convite para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e clicar no sininho, porque tem conteúdo novo toda semana. E claro, me contem aqui nos comentários se vocês acham que de fato vai ter uma recessão nos Estados Unidos agora nesse curto prazo ou alguma estagflação, ou se não, se você acha que essa queda que a gente tá vendo na Bolsa de Valores por lá, ela é apenas uma correção e logo mais volta a subir. E bom, você deve estar se perguntando, que queda, Bea? Bom, na verdade, gente, ela é uma queda ainda pequena. E eu digo ainda porque ainda que eu acho que a gente não tá entrando num cenário de recessão por agora, eu acho que tem espaço para esse mercado corrigir ainda mais. Até então, nesse ano de 2025, o S&P 500 ele tem uma queda acumulada aí de um pouco mais de 4%. É pouca coisa, mas desde o seu topo histórico ele tem uma queda aí de um pouco mais de 8%. Só que o que acontece? O grande estresse é que na segunda-feira e na terça-feira, os mercados lá fora, eles caíram para além do que a gente está acostumado a ver ali em um único dia. Então isso chamou muita atenção, não somente por essas quedas muito rápidas, mas também pelo que está por trás de tudo isso. E é claro que existem muitos motivos, mas eu resolvi separar três em específico que eu acho que são os principais por trás desse movimento de curto prazo. Então, o primeiro, não tem jeito, precisamos falar do tarifaço do Trump. Então ele, desde que começou o seu mandato de presidente, ele tá lá, tarifa no Canadá, tarifa no México, tarifa no Brasil, tarifa na Europa, tarifa na China, e aí ele implementa uma tarifa, dá um prazo, de repente volta atrás, de repente estica o prazo, então tudo isso tá gerando muita incerteza. E não só tá gerando muita incerteza, como várias entrevistas que ele acabou dando, um grande questionamento que tem sido feito é, qual é o impacto disso tudo na economia dos Estados Unidos? Porque muitos estão achando que, olha, se de fato todas essas tarifas que ele quer forem implementadas, isso pode impactar na inflação, que pode impactar em uma taxa de juros, que pode empurrar a economia americana para uma recessão. E essa pergunta, inclusive, foi feita no domingo em uma entrevista, e aí ele acabou respondendo isso aqui. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period of transition because what we're doing is very big. We're bringing wealth back to America. That's a big thing. And there are always periods of, it takes a little time. It takes a little time. But I think it should be great for us. I mean, I think it should be great. Então, com base nessa resposta, não teve jeito. O mercado ficou de mau humor, o mercado começou a reprecificar, né, os ativos de risco, porque, olha, se o próprio presidente está dizendo que se acontecer uma recessão, olha, faz parte, e de fato faz, tá, gente, dos ciclos econômicos, mas geralmente quando perguntam para um presidente ou para alguma figura política, eles dão aquela ensaboada e passam para frente. Mas no caso dele, dizendo que, olha, sim, pode ser que aconteça uma recessão, faz parte, a gente tá fazendo um tratamento de choque nos Estados Unidos, então os mercados meio que precificaram os títulos ali de risco em bolsa de valores quase que como se fosse certo essa recessão. E não quero dizer que de fato seja, mas essa declaração, junto com todas essas medidas do Trump que ainda estão muito confusas de onde vai acabar dando, isso acaba estressando o mercado. Só que não somente isso, tá? Existe um outro ponto, e a gente tem falado sobre isso já tem um tempo aqui no canal, que é a questão da dívida americana. Então, a dívida americana, ela ultrapassou mais de 35 trilhões de dólares. É uma dívida impagável, gente.
Não tem jeito. Os Estados Unidos, ele ainda consegue empurrar esse problema com a barriga cada vez mais, porque é a maior economia do mundo, a moeda deles é amplamente utilizada, muitos países se financiam, inclusive, na moeda deles, têm títulos do governo americano, então eles conseguem ir enrolando essa dívida cada vez mais para frente e vão empurrando esse problema com a barriga. Só que é um consenso que o governo americano ele deveria fazer esforços para que na próxima década eles conseguissem cortar pelo menos 10 trilhões de dólares dessa dívida que eles têm. Só que o que está acontecendo nesse curto prazo é que nos próximos 12 meses existem mais de 9 trilhões de dólares que vão vencer. Ou seja, os Estados Unidos não necessariamente ele vai conseguir ou vai pagar essa dívida, então ele vai ter que rolar essa dívida mais para frente, só que os juros americanos estão em patamares relativamente altos, então se eles rolarem a dívida com uma taxa de juros entre 4,5% ou 4%, é um juro ainda muito alto, isso vai encarecer ainda mais a dívida. Então muitos inclusive começam a especular que o próprio Donald Trump ele traz essas declarações mais, como é que eu posso dizer, enfim, fazendo um certo terrorismo, dizendo que sim, pode ser que tenha uma recessão, essas coisas assim, de modo a tentar pressionar o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, para que o Fed talvez volte a cortar as taxas de juros e quando chegar o momento do governo se refinanciar, terão juros mais baixos. É claro que a gente não vai ter certeza e não sabe se de fato é isso, mas esse poderia ser um efeito observado de todas essas declarações em cima da dívida americana. O terceiro fator que eu acho que impacta o mercado em conjunto com esses outros, aí precisamos falar justamente sobre a questão do valuation, né? Não é de hoje que muitos estão apontando que o valuation da Bolsa Americana está caro, então quando a gente olha a relação preço-lucro da Bolsa lá fora, hoje está negociando na casa de 27 vezes, sendo que a média dos últimos 20 anos, né, quando a gente considera o S&P 500, é aí na casa de 23, 22 vezes. É claro que você pode achar uma relação preço-lucro um pouco maior ou menor, dependendo do período que você observa, mas o ponto é, o valuation do S&P 500 está caro. E aí uma coisa que acaba acontecendo é que não é que todas as empresas do S&P 500 ou todas as empresas americanas estão caras. O que a gente consegue ver é que muito o setor de tecnologia, principalmente, acabou puxando muito o S&P para cima, esse bonde para cima, e são as empresas com valuation mais esticado. Quando a gente olha o S&P 500, então ele está com uma queda aproximada de 4%, mas quando a gente olha o RSP, que é um ETF que investe nas mesmas 500 empresas do S&P 500, só que atribui o mesmo peso para todas as empresas, a gente vê que basicamente ele está no 0 a 0, ou seja, o S&P 500, que é muito mais concentrado em tecnologia, ele sentiu muito mais essas quedas justamente por conta desses valuations esticados. Então, quando acontece todo esse estresse, o mercado não gosta de incerteza, né? Quando acontece todos esses estresses, não tem jeito. Os ativos que estão com o valuation mais esticado vão acabar sofrendo um pouco mais e a consequência disso foi justamente essa queda que a gente viu nesse curto prazo do S&P 500. Mas o ponto é, esses são os principais fatores que eu acredito que impactaram o mercado lá fora agora nesse início da semana ou desde o início do ano. Mas será que de fato a gente tem alguns indicadores apontando para uma possível recessão ou para uma estagflação? E aí é claro que existem muitos indicadores que podem ser observados e eu separei alguns para vocês. Então, por exemplo, quando a gente olha o desemprego dos Estados Unidos, está na casa de 4,1%. Isso, ainda que seja um índice que está subindo aos poucos ao longo dos últimos meses, é um índice que está relativamente baixo. Vejam que em períodos de crise, quando a gente fala de 2020, quando a gente fala lá em meados de 2008, 2009, ou até mesmo quando a gente volta lá para a década de 80, que nós também tivemos uma grande crise lá nos Estados Unidos, então a gente vê que esse índice de desemprego ele chegou a estourar mais de 10%. Então, por hora, a gente não tem esse indicador apontando que, olha, temos aí uma recessão iminente. Outra coisa que a gente analisa é a própria questão do PIB, né? Então aqui a gente consegue ver que o PIB do quarto trimestre de 2024 ainda assim teve um crescimento interessante de 2,3% e talvez se assemelha muito a um movimento do que a gente viu ali entre 2022 e 2023. Teve uma pequena desaceleração
ali no momento, com muitos receios, inclusive lá em 2022, como eu falei para vocês no início do vídeo, mas logo acabou se recuperando e continua entregando um bom crescimento. Outro indicador que a gente olha, gente, é a produção industrial, né? Isso aqui é muito importante olhar porque a gente entende se a atividade econômica, se parte da atividade econômica, ela segue firme. E o que a gente viu foi que de 2023 até o final de 2024, o índice de atividade industrial estava diminuindo, né, aos poucos. E o que a gente começou a ver agora nesse início de ano foi ele voltando a apontar para cima, mostrando que, olha, a atividade industrial também ainda está ok. Outro indicador que a gente pode analisar, consumo das famílias. Por mais que a gente veja que a poupança das famílias americanas tenha diminuído ao longo desses últimos anos, desde 2021, que aí sim atingiu um pico por conta de todos os benefícios e tal, por conta da pandemia que as famílias receberam, por mais que essa poupança tenha diminuído ao longo desses últimos anos, a renda das famílias, ela ainda cresceu. E aí, com o desemprego baixo, com a renda crescendo, inclusive acima da inflação, a gente continua vendo o consumo crescendo. Então, no quarto trimestre de 2024, o consumo também cresceu, como vocês podem ver. Sim, é verdade que quando a gente olha o último trimestre de cada ano, geralmente ele tem um consumo um pouco mais acelerado, porque tem as festas de final de ano e tudo mais, mas ainda assim, o ano inteiro, esse consumo ele foi sendo retomado, ele foi crescendo. Então, analisando esses principais indicadores, eu ainda não consigo comprar de fato essa ideia de que sim, vamos ter uma recessão para já. Pode ser que mais para frente isso aconteça? Pode, mas como o mercado estava reprecificando e querendo trazer um banho de sangue na segunda-feira para os mercados, ainda não acredito. Agora, para além dos indicadores econômicos, gente, tem algumas questões do próprio mercado que eu acho bem curioso a gente analisar. E aí eu separei esse gráfico aqui e fiz alguns rabiscos e eu vou explicar eles para vocês. Mas o que acontece? Lá em 2018, a gente também teve um cenário muito parecido com esse Trump Trade, que o Donald Trump também estava querendo aplicar várias tarifas e tinha muito esse receio de uma inflação mais alta lá nos Estados Unidos, principalmente porque naquela época as taxas de juros estavam muito mais baixas do que estão hoje, e aí o mercado acabou caindo quase 20%. Agora o que a gente está vendo é que desde o topo o mercado caiu um pouco mais de 8%, então talvez a gente teria sim um pouco mais de espaço para correções ou para quedas, mas claro que é importante considerar que aqui nós temos um cenário diferente, porque aqui nós temos uma taxa de juros alta que faz com que muitos investidores ainda prefiram estar expostos na renda fixa americana, que são prêmios mais altos ou historicamente altos para o padrão deles, né? O ponto é claro que a história ela pode não se repetir, mas muitas vezes ela rima. Então o que a gente está vendo hoje não é necessariamente uma novidade. É bem verdade, ao meu ver, né, o Donald Trump ele tá vindo com um quê de loucura um pouco maior do que os anos anteriores, mas a gente já viu um filme parecido no passado. E aí sobre essas questões de unir o que o mercado está fazendo com os indicadores econômicos, eu estava lendo uma análise do Lawrence Fuller e ele fez um levantamento inclusive sobre isso, sobre diversos momentos que o mercado ele caiu sem necessariamente sofrer com uma recessão. E aí ele fez um levantamento médio de todas as vezes que isso aconteceu, que o mercado caiu sem uma recessão, e a queda média ficou na casa de 25%, quase 26%, e o período que essas quedas duraram foi de aproximadamente 210 dias. É claro que, como vocês podem observar, tiveram períodos que foram 45 dias, alguns 80, 90 dias, uns mais, outros menos, mas ainda assim existem períodos que sim, o mercado pode cair, pode corrigir por N fatores, mas não necessariamente quer dizer que vai ser um grande crash, que vai ser uma grande recessão. Acho que a gente precisaria de mais alguns dados de fato para conseguir consolidar essa afirmação. O ponto é, existem algumas coisas que ainda podem ser feitas a partir do momento que talvez a gente tenha sinais mais claros de que de fato a economia americana está desacelerando ao ponto de entrar em uma recessão. Hoje nós temos taxas de juros muito altas, então o próprio Fed poderia rapidamente tentar cortar essas taxas de juros para tentar conter essa questão da recessão. Existe a própria questão da pressão do discurso do Donald Trump, então uma coisa que a gente observa é que ele tem sim muito essa questão do discurso, ele tem muito claro as coisas que ele quer fazer, mas não quer dizer que necessariamente ele vai conseguir fazer. Muita coisa ele
diz que ia fazer, voltou atrás, daí depois ele vai lá e truca de novo e volta atrás de novo. Então, dependendo da bagunça que isso acabar gerando, não somente nos Estados Unidos, mas na estrutura global mesmo, de outros países, outras economias, pode ser que talvez ele ceda um pouco a essa pressão e sossegue um pouco o facho, tá? É claro que esses 100 primeiros dias, geralmente, né, os 100 primeiros dias de um presidente é onde ele quer mostrar serviço, é onde ele quer mostrar para que ele veio, é onde ele quer colocar as suas principais ideias, né, ali em prática, mas tem muitas coisas que também não dependem só dele, né? Então, desregulamentar um setor, cortar alguns impostos, não vai depender único e exclusivamente dele. Tem todo um jogo político que a gente vai ter que acabar observando aí por perto. E aí, sobre essa questão das tarifas, que eu acho que são as questões mais latentes, né, que é onde mais a gente tem dúvida, também foi feito um levantamento sobre o impacto se todas essas tarifas fossem aplicadas de fato. Canadá, México, Brasil, China, alguns países da Europa e tudo mais. E aí eles entenderam que se tudo entrar em vigor até o dia 2 de abril, que é onde ele está dando alguns prazos para algumas economias, isso poderia ter um impacto de 1,65% no custo ali dos produtos, nessas tarifas ali dos produtos dos Estados Unidos. Então sim, teria um impacto negativo, mas talvez não seja um impacto tão absurdo como muitos estavam prevendo, até mesmo porque existem algumas faixas de isenções para produtos da China de até $800, tem várias coisas ali, algumas regrinhas que a galera esquece de ler essas letras miúdas e aí não consegue mensurar de fato o tamanho desse impacto. O ponto é, entendemos, né, o que está causando esse estresse, o que os indicadores econômicos estão falando nesse momento, e aí vem a pergunta, o que a gente pode fazer nesse momento, né? E bom, para mim é muito simples, porque eu sou daquela estratégia de que quem investe lá fora deveria estar majoritariamente investindo em ETFs, e tá tudo bem ter algumas ações específicas ali dentro da carteira, mas majoritariamente deveria estar investindo por ETFs. E aí nesses momentos onde a gente tem algumas quedas, e poderemos ver mais quedas, assim como eu mostrei para vocês, ainda tem espaço para isso, porque mesmo com as quedas ainda temos um valuation esticado lá fora. Mas, mesmo que venham mais quedas, a ideia é que o investidor ele consiga fazer aportes constantes e que com esses aportes a gente consiga reequilibrar a carteira. Então, se você decidiu que você queria ter 30% da sua carteira lá fora nos Estados Unidos, mas que com essas quedas veio para 27, veio para 25, então você sabe que o seu próximo aporte você talvez vai ter que olhar lá para fora, fazer lá para fora para reequilibrar os riscos da carteira. Então essa é uma forma relativamente simples, mas que no longo prazo já tem alguns estudos que mostraram a eficácia de operar a carteira dessa forma, ao invés de ficar tentando acertar o market time, né, a hora certa de comprar, a hora certa de vender. Mas isso poderia ser uma outra alternativa. Uma outra alternativa, mas aqui eu acho que é muito mais para quem de fato gira um pouco mais a carteira ou é um pouco mais expert no mercado, e tem muita gente que acha que é, mas não é aí talvez olhar para as empresas que se favorecem dependendo do momento que a gente está vivendo. Então, isso daqui também veio de um estudo, né, de alocação de carteira, e aqui eles dizem que, por exemplo, se a gente viver um estado, né, de estagflação, se a gente viver um período de estagflação lá nos Estados Unidos, existem alguns setores que acabam performando melhor, que podem ser as utilities, né, ali empresas de energia ou de saúde. Então, assim, existem alguns ativos na Bolsa de Valores americana, ou até mesmo de renda fixa, porque aqui eles falam também na questão de fazer caixa, etc e tal, que podem conversar melhor com esse ambiente. Mas é bem verdade que, como eu falei para vocês, essa teoria da estagflação, talvez ela esteja ainda até mais distante do que a própria questão da recessão. Tem mais alguns sinais que a gente precisa observar, mas isso que eu mostrei para vocês poderia ser uma opção também. Não é a que melhor me agrada, mas é uma opção. Ainda assim, aqui eu preciso trazer algumas palavras, talvez de conforto, para toda aquela galera que começou a dolarizar os seus ativos no final do ano passado ou no ano retrasado e acabou surfando uma alta muito boa do mercado americano e talvez tenha até ficado um pouco mal acostumado. Entendam que o mercado não sobe em linha reta, que a gente tem que olhar para o longo prazo. Quando a gente olha para o longo prazo, quando a gente olha para um S&P 500, a gente sabe que a rentabilidade média, por exemplo, dele nos últimos 10 anos ficou acima de 12% ao ano. Então, é natural que talvez a gente tenha algum ano negativo no meio de alguns anos positivos. Mas entenda que você não
em tese, né? Ao meu ver, não é o que eu acho que o investidor deveria fazer. A gente não faz um aporte único lá fora. A gente sempre tem que estar de olho para aproveitar essas oportunidades e ir reequilibrando a nossa carteira conforme os pesos que a gente definiu. Então, tá tudo bem o mercado cair, tá tudo bem se você começou a dolarizar há pouco, se você veio para o mercado de fato para ficar pensando no longo prazo, você vai ver ainda muitos ciclos de alta, muitos ciclos de baixa, e aí você tem que ter inteligência emocional para passar por todos esses períodos, beleza? Bom, pessoal, acho que eram esses os principais recados que eu queria trazer para vocês hoje. Como vocês podem ver, realmente eu não estou tão preocupada assim com o mercado lá fora por hora. Eu ainda não estou fazendo parte do discurso da galera que é mais profeta do caos. Pode ser que isso mude, sei lá, a partir do mês que vem? Pode, mas por hora é isso que eu tenho para vocês, beleza?